E agora a gente fala de um ingrediente comum nas organizações de sucesso. O compliance está em conformidade com as leis e as políticas corporativas é a chave para que as empresas cresçam de forma sustentável e com transparência nos processos. E quem fala mais sobre essa ferramenta tão importante é o Marcos Santiago. Ele é sócio e fundador da Santiago Compliance. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, Raíssa. Tudo bem? Como vai? Estou muito feliz com a participação. E vamos tratar de um assunto hoje que está em voga no Brasil, também aqui no Distrito Federal, e que os empresários, os empreendedores precisam ter conhecimento da importância e do sucesso que é hoje ter um programa de integridade ativo. Então, vamos começar do começo. O que é compliance? Como a gente pode traduzir isso, né, para quem ainda não está habituado até com esse termo? Compliance é uma expressão inglesa, significa to comply, e ela aduz conformidade. O que seria essa conformidade? Estar conforme com a lei. Então, é que o empreendedor ele tem que trazer mecanismos, formas e procedimentos empresariais para garantir a mitigação de riscos e que, ao máximo possível, essa empresa esteja em conformidade com a lei e seus processos. E nesse contexto, assim, quais são os erros mais comuns, né, que você vê assim, os empresários cometendo? Às vezes eles vão pedir ajuda, já em uma situação mais complicada, né? O que o empreendedor tem que estar atento? Opa, perfeito. Excelente pergunta, Raíssa. O empreendedor, ele comete o erro no primeiro andar, no primeiro passo. Ele considera o compliance ou como uma burocracia ou como um gasto. E esse é o primeiro obstáculo que ele tem que atravessar ali. O compliance ele não tem que trazer burocracias, ele deve ser sempre algo particularizado naquela empresa para que ele acelere os processos e atinja melhores resultados. A importância disso é garantir que esses resultados venham precedidos de uma conduta legal, uma conduta ética, uma conduta que vai garantir não só a imagem daquela empresa, como a continuidade empresarial daquela empresa. E o gasto é oriundo realmente ao programa de integridade, o empreendedor ele precisa destinar recursos a essa área, mas é um gasto que dá resultado. É um gasto que vai evitar que ele tenha problemas futuros. Perdas futuras. É como a gente diz, é investimento, não é gasto, né? Investimento. Isso é para, assim, todos os tamanhos de empresa. Hoje o compliance abrange qual segmento, assim, do mundo empresarial? Perfeito. Hoje o compliance ele abrange todas as relações comerciais praticamente. Quando se diz em tamanho de empresa, obviamente, até pela necessidade de gastos, ele começou em grandes empresas. Só que essas grandes empresas multinacionais, as empresas públicas, né, as grandes empresas públicas hoje do Brasil, eles já exigem dos seus fornecedores o programa de integridade. Então, uma pequena empresa, muitas vezes, ela vai precisar ter aquele programa para não perder oportunidade de negócio. E, na prática, como tirar essa cultura do papel, né, e instalar na empresa? Essa é a principal pergunta. Os empreendedores, muitas vezes, buscando o caminho mais fácil, Raíssa, eles vão na internet, pegam aquela receitinha de bolo, faz ali aqueles documentos mais formais e acredita que implementou o programa de integridade. No primeiro problema que acontece, não tem o programa. Na primeira auditoria que acontece, ele perde, muitas vezes, até uma oportunidade de negócio. Então, como fazer isso ser adotado na prática? O compliance eles têm que estar nos processos, nos procedimentos da empresa, desde as contratações, no RH, na due diligence de terceiros, na avaliação de negócios e na adoção de políticas anticorrupção. Realmente não tem receita de bolo, né? Não dá para pesquisar ali no site, jogar uma dica da internet para uma empresa inteira seguir. Não dá, realmente não dá. Se o empreendedor fizer isso, ele vai ter um programa de prateleira. E qual é o grande risco de um programa de prateleira? Acontecendo uma situação indesejada, um escândalo, às vezes até uma acusação hoje com os meios midiáticos, etc. O simples fato de você ser acusado, ser vinculado na mídia já é suficiente para acabar com a imagem da sua empresa. E ele não tendo um programa de compliance efetivo, ele não terá mecanismos e meios de evitar que isso aconteça. E acontecendo também não terá nenhuma das vantagens que o programa de integridade pode trazer numa situação como essa. Marcos, e quem quer saber mais sobre programa de integridade? Qual o primeiro caminho, né? Qual o primeiro passo?
Então, quem precisa saber mais sobre o programa de integridade, que quer realmente fazer a diferença nas relações mercantis, criar uma vantagem competitiva, ele precisa procurar uma ajuda especializada. Esse é o primeiro ponto. Não tem como fazer isso sem pessoas que realmente entendem da matéria e saibam fazer um programa efetivo, tá? Então, que busque ajuda especializada. Muitas vezes escritórios de advocacia estão fazendo também essa auditoria e esse acompanhamento, e empresas também especializadas, tal como a Santiago Compliance. Só para a gente recapitular, isso evita que danos lá na frente, Marcos, assim, que você já viu na prática, né, da empresa ter algum prejuízo, assim? Nossa, evita... Não tem nem como quantificar, né? Não tem como quantificar. Para se ter uma ideia, nas questões de acordo de leniência, por exemplo, em atos de corrupção, a continuidade da empresa depende de uma implementação de programa de integridade. Então, para que a empresa não feche as portas para manter os empregos, manter suas relações comerciais, ela necessita ter o seu programa de integridade. E também aquelas que sofrem penalidades administrativas, prestam serviços, hoje a administração pública, elas necessitarão ter o seu programa de integridade para que não sofram penalizações financeiras, que pode chegar a 20% do faturamento do ano anterior. Prevenir é melhor, né, Marcos? Prevenir é sempre melhor. Marcos, muito obrigada pelas informações, pelas dicas também que você trouxe para os nossos empreendedores, né? Com certeza é um alerta aqui para quem está acompanhando a gente. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Raíssa. Perfeito, gostei demais. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.